Bom lá a todos, bom gente, vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre ainda o estudo do Apocalipse. Estamos usando aí então o Códice Vaticano, tá? E alguns outros manuscritos aqui também, outros livros de estudo, Bíblia. E para fazer essa revelação do Apocalipse, nós estamos usando primeiramente o texto de Mateus, tá? Capítulo 24, que fala dessa premissa do Apocalipse ali. Bom, então estamos lendo verso por verso, parte por parte, para tentarmos entender realmente o livro de Apocalipse. Não diretamente dentro dele, mas olhando algumas premissas que foram colocadas lá. Tá bom? E no verso de número 6, nós lemos assim: E ouvireis de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é justo que isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Tá? Exatamente como está aqui no texto. Essas guerras aqui, e rumores de guerras, ele está se referindo exatamente ao livro de Deuteronômio, tá? Que diz que uma nação estrangeira de uma língua a qual não conhece, tá? Comerás todo o teu gado, destruirás toda a tua fazenda, a tua terra. Então ele está fazendo uma premissa aqui exatamente no Império Romano. O livro de Deuteronômio já fala sobre isso aí, tá bom? Olhai, não vos assustei, porque é justo que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim de quê? O fim de uma era que estava acontecendo lá, tá bom? E essa era nós falamos exatamente nos vídeos anteriores. Portanto, se levantará, olha aqui, assim, ó, nação contra nação e reino contra reino. Tá? A mesma coisa acontece aqui. Belecete, de acui, olenomos, cai, acuas, olemon, orate, me, tá? Troisete, troiste, deigar, genestai, aconteça, que venha a vir, a lupo, mas eu quero pegar isso aqui, ó, etnos, epietnos, que vem de etnia, raça contra raça, tá bom? E nós temos exatamente esse texto aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês aqui, ó. Etnos se levantará, portanto, cadê o etnos? Reino contra reino. Aqui, ó, etnos. E etnos. Aqui, ó. Que alguns traduzem como nação, que na verdade ela vem de etnia, né? Aí Bacílias, aqui aí reino, epi, bacili, reino contra reino, sobre reino, e reino sobre reino, tá? A mesma coisa nós temos aqui, ó, Genestai, Alopoestin Estelon, aqui, ó, etnos, que vem de etnia sobre etnia, aí Basileia, epi, basileia, e reino acima de reino, bom? A chave linguística traz uma coisa muito interessante aqui, ó. Acui, que é o infinitivo de ouvir, né? Polemos, guerra, acue, ouvir, audição, acuo, de acústico, audição, o que se ouviu, uma notícia, um rumor, né? Aquai, polemon, genitivo, objetivo, rumores de guerra, belecete, acui, polemos, cai, acuas, polemon, ouvireis a respeito de guerras e rumores de guerras. Deve ser. Ou ouvireis falar de guerras e ouvireis falar de ameaças de guerras, ou
ouvireis o estrondo de guerras na proximidade e relatos de guerras em vários lugares distantes. Esses lugares aqui que ele está falando é exatamente os arredores de Jerusalém. Tá? A gente consegue gerar fomos e terremotos em vários lugares, topos, que vem de topografia, né? Topos, aqui, ó. Topos, que quer dizer lugares. Só que lugares que ele está falando não é, Brasil, Estados Unidos, é na China. Gente, pelo amor de Deus, ele está escrevendo no primeiro século. Ele está escrevendo aos judeus. E escrevendo aos judeus, ele está se relacionando à tipografia geográfica de Jerusalém, não do planeta Terra. Ele não conhecia o planeta Terra. Tá? Tem que deixar isso bem claro. Bom? E aqui ele vem falando, não deixei-vos assustar por isso. Tá? Ficar assustado, deixar-se levar em pânico. A determinação divina, genestai, aorista infinitivo médio de ginomai, predicativo, tá? Dependente de dei, com complemento, com tuto ou tauta, como subjuntivo, como sujeito, tá? Hopos, ainda. Então o texto ficaria deigar genestai, alopos extintotelos, pois é necessário que isso aconteça, que venha a ser assim, mas a isso não é o fim. Tá? Nós vamos entender que ainda não é o fim, né? Aqui é o início das dores, tá? Arqueodino, tá bom? Agora você vê aqui interessante que aqui também traz a expressão arque, o início, arqueodeino. É o início das dores. Panta, porque, de, tautas. Porque tudo isto é o início das dores. Tá? Exatamente isso assim. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Vai começar ainda. Nem chegamos perto. Tá? Pauta de tauta, arqué, o dino. Ou como se fosse uma dor de parto, né? Ele está dizendo aquela coisa que a mãe quer tirar logo a criança para poder eliminar aquela dor. Enquanto ela não tirar a criança da gestação, ela continua sentindo aquelas dores. Então, é o que ele está querendo dizer, né? Tomara que essa guerra acabe logo para a gente acabar com essa dor, tá? Então, nós estamos vendo aqui que realmente ele está falando dos arredores de Jerusalém. Tá? Não está falando do mundo todo, Estados Unidos, América Central, América do Sul, não existia na época dele. Né? Existia no sentido topográfico, geográfico, mas era desconhecido de nome. Então, a gente tem que entender aqui que o Apocalipse aqui está sendo colocado dentro de um contexto geográfico do que ele determina do que é. Exatamente na descrição de Jerusalém. Por quê? Porque eles estão debaixo de uma lei e eles vão pagar porque estão debaixo da lei. Se nós vivemos na graça que agora Paulo nos dá, então, por que eu tenho que pagar alguma coisa? Ora, mas o texto lá não está dizendo que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades? Que o preço pelo nosso pecado já foi pago? Ora, se o preço do pecado já foi pago, então estou devendo o quê? Então não tem lógica essa conclusão das pessoas falarem exatamente esse tipo de situação. Tá bom? Estão confundindo o texto bíblico como se o prenúncio da destruição de Jerusalém, do Templo de Jerusalém, no ano 70, fosse para os dias de hoje. E nós estamos vendo texto por texto, verso por verso, várias coisas aqui que realmente não tem nada a ver com o manuscrito. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula aí. Estamos fazendo umas outras em determinado tempo. E
assim que chegarmos no texto de Apocalipse, tá bom? Aqui é um prenúncio do livro do Evangelho de Mateus, e vamos caminhando para que a verdade pode ser dita e falada. E eu estou usando o texto original, como vocês estão vendo aqui, é o Códice Vaticano, tá bom? Em complemento com o texto, então, do português ali, que nós estamos fazendo aquele balanço, assim como o interlinear, e o próprio texto grego ali também, de 2012, que é o Nestle Aland 28. Tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Nos vemos então na próxima aula.